Uma pergunta muito importante que nós temos que nos fazer é o porquê nós engordamos. Por que a cada ano nós ficamos mais pesados? E neste vídeo eu vou te explicar o porquê isso acontece e quem é o verdadeiro culpado por te fazer engordar. Então, se esse assunto te interessou, relaxe, respire fundo, abra a sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar o real motivo de nós engordarmos, o verdadeiro culpado de fazer você ficar mais pesado a cada ano. Mas só te lembrando que você já pode ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também isso me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Existe uma teoria chamada hipótese da recompensa alimentar, onde ela coloca que a qualidade gratificante do alimento nos faria comer em excesso. Então, de acordo com essa ideia, talvez as taxas de obesidade hoje em dia tenham aumentado porque a comida está mais saborosa do que nunca jamais foi, e isso nos faria comer a mais, comer em excesso. Nos restaurantes fast food, por exemplo, muitos alimentos preparados nesses locais podem ser especificamente projetados para serem hiperpalatáveis pelo uso de produtos químicos, aditivos e outros processos artificiais. Esse argumento é apresentado em livros como Sal, Açúcar e Gordura, como a indústria alimentícia nos fisgou. Então, os açúcares adicionados, o sal e a gordura, e a junção desses três, tem uma quantidade desproporcional de culpa por nos fazer comer em excesso. Porém, as pessoas vêm comendo gordura, sal e açúcar nos últimos 5.000 anos. Eles não são alimentos recentemente introduzidos na dieta humana. O sorvete, por exemplo, que é uma combinação de açúcar e gordura, tem sido um deleite de verão há mais de 100 anos. Barras de chocolate, biscoitos, bolos e doces existiam muito antes da epidemia de obesidade emergir na década de 1970. As crianças se deliciavam com seus biscoitos Oreo na década de 1950, sem desenvolverem obesidade. A premissa básica desse argumento é que a comida que nós comemos em 2020 é muito mais saborosa do que a comida de 1970, porque os cientistas de alimento fizeram com que fosse assim. E desse modo, com a comida muito mais saborosa e palatável, nós não conseguimos resistir a esses alimentos e acabamos comendo em excesso, e isso nos levaria à obesidade. Mas a implicação dessa ideia sugere que esses falsos alimentos, entre aspas, que eu gosto de chamar de substâncias comestíveis, são muito mais palatáveis e também trazem muito mais gratificação do que alimentos de verdade, alimentos naturais. Mas se nós pararmos para pensar um pouco, é difícil de acreditar nessa história. Um alimento falso, altamente processado, como um prato congelado, desses que se anunciam na TV, é mesmo mais gostoso que um sashimi de salmão fresco com raiz forte? Ou um macarrão instantâneo com o seu molho artificial é realmente mais atrativo que uma picanha de vaca criada nos campos assada na brasa? E outro grande problema aqui é a relação direta entre obesidade e pobreza. Essa hipótese da recompensa alimentar presumiria que os mais ricos seriam mais afetados pela obesidade, justamente porque eles têm mais dinheiro para poder comprar mais comida, assim comer em excesso e ficarem obesos.
Mas o que acontece é justamente o oposto. Os grupos de baixa renda, os mais pobres, são os que mais sofrem com a obesidade. Em outras palavras, e indo direto ao ponto, os ricos podem comprar alimentos gratificantes que são mais caros. E os pobres só podem comprar alimentos gratificantes que são mais baratos. Bife e lagosta são muito gratificantes e caros, por exemplo. As pessoas mais ricas teriam um acesso mais fácil a diferentes tipos de alimento altamente gratificantes, o que deveria causar a obesidade, mas isso não acontece. Mas aí você também pode pensar que o problema pode ser a falta de exercício. As pessoas mais ricas teriam mais tempo para poder fazer alguma atividade física, enquanto as pessoas mais pobres não teriam esse tempo e assim elas acabariam engordando. E apesar dessa ideia parecer bastante razoável a princípio, se nós pensarmos um pouco, nós podemos ver também que ela não faz nenhum sentido. A maior parte dos exercícios são gratuitos e não requer mais que você tenha um par de tênis. Caminhada, corrida, futebol, basquete, flexões, abdominais e calistenia exigem um custo mínimo ou nenhum e todos são formas excelentes de exercício. E muitas ocupações, como na construção civil e na agricultura, envolvem esforços físicos significativos ao longo do dia. Ou seja, esses trabalhos exigem levantamento de peso dia após dia. Compare isso com um advogado sentado no seu escritório ou um gerente de banco, que passam 12 horas na frente do computador e a única atividade física que eles fazem é caminhar da mesa até o elevador. E apesar dessa grande diferença de atividade física diária, a taxa de obesidade é maior no grupo que ganha menos dinheiro e tem mais atividade física. Então, veja que nem a recompensa alimentar e nem o esforço físico pode explicar essa correlação entre obesidade e pobreza. E aí, nesse ponto, nós podemos nos perguntar o que causa a obesidade nas pessoas mais pobres? E a resposta é a mesma coisa que causa obesidade em todas as pessoas: carboidratos refinados. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, ganhando saúde no processo. Para as pessoas que estão em condição de pobreza, os alimentos precisam ter preços acessíveis. As proteínas alimentares, como a carne e os laticínios, tendem a ser relativamente caras. Já por outro lado, os carboidratos refinados são significativamente mais baratos que outras fontes de alimento. Então, aqueles que vivem na pobreza comerão carboidratos refinados. E, na verdade, os carboidratos processados são produtos de custo muito baixo. Não tem como nós compararmos os baixos preços dos carboidratos refinados com frutas e legumes frescos. E nesse ponto, nós podemos também nos fazer mais outras duas perguntas. Por que os carboidratos altamente processados são tão mais baratos? E por que os carboidratos não processados são muito mais caros? E a resposta é que o governo reduz os custos de produção com fortes subsídios agrícolas. O milho recebe uma surpreendente parcela de todos os subsídios agrícolas. E o trigo vem logo em segundo lugar. O milho é transformado em carboidratos altamente refinados para consumo, incluindo xarope de milho com alta concentração de frutose e amido de milho. E o trigo, já posteriormente processado, é transformado em farinha e consumido em uma grande variedade de alimentos. E os carboidratos não processados, por outro lado, não recebem praticamente nenhuma ajuda financeira. Enquanto a produção em massa de milho e trigo recebe um apoio generoso, não se pode dizer o mesmo para o repolho, o brócolis, maçãs, morangos, espinafre, alface e mirtilos. Alimentos como o trigo e o milho recebem até 30 vezes mais subsídios do governo.
E todos os outros produtores de frutas e vegetais têm um apoio financeiro insignificante. Em outras palavras, o governo está subsidiando com o dinheiro dos nossos impostos esses alimentos que estão nos tornando obesos. A obesidade é efetivamente causa dessa política pública. Os subsídios federais incentivam o cultivo de grandes quantidades de milho e trigo, que são processados em muitos alimentos. Esses alimentos, por sua vez, tornam-se muito mais acessíveis, o que incentiva o seu consumo. O consumo em larga escala de carboidratos altamente processados leva à obesidade. Então, será necessário mais dinheiro cobrado através de impostos para apoiar programas anti-obesidade. E mais dinheiro ainda para o tratamento médico de problemas relacionados à obesidade. E esses enormes subsídios foram resultados de programas para tornar os alimentos mais acessíveis. E começou para valer lá pela década de 1970. Nessa época de 1970, a principal preocupação não era a obesidade, e sim a doença cardíaca, que estava se espalhando por todo canto. E acreditava-se que o que estava causando essa doença cardíaca era o alto consumo de gordura na dieta. A base da pirâmide alimentar, que seriam os alimentos a serem consumidos por cada um de nós todos os dias, era constituída de pão, macarrão, batata e arroz. E, obviamente, o dinheiro começou a jorrar em forma de subsídios para o cultivo desses alimentos. Os grãos refinados e os produtos derivados de milho e de trigo logo se tornaram acessíveis a todos, e a obesidade veio logo atrás como uma sombra. Os índios Pima, do sudoeste dos Estados Unidos, têm as maiores taxas de diabetes e obesidade da América do Norte. Estima-se que 50% dos Pima adultos são obesos, e desses, 95% têm diabetes. Novos níveis de obesidade são mais uma vez vistos lado a lado com a pobreza extrema. O que será que aconteceu? A dieta tradicional Pima dependia da agricultura, da caça e da pesca. Todos os relatórios do século XIX relatavam que os Pima eram ativos e tinham uma ótima saúde. Porém, no início do ano de 1900, os postos comerciais norte-americanos começaram a se estabelecer no território Pima. E assim, o modo de vida ancestral dos Pimas, com as suas tradições de agricultura e caça, bem como a sua dieta, foi completamente interrompida. Os carboidratos refinados, e em particular o açúcar branco e a farinha, começaram a substituir os alimentos tradicionais. Na década de 1950, a obesidade já havia se disseminado entre os Pimas, assim como a pobreza extrema. E essa situação não diz respeito apenas ao povo Pima. A obesidade e a diabetes começou a se tornar um problema colossal em praticamente todos os povos nativos da América do Norte. Na época em que era abundante alimentos integrais naturais, como vegetais, caça selvagem e pescados, os Pima não desenvolveram nem obesidade nem diabetes. Bastou que o seu estilo de vida e a sua dieta tradicional fossem interrompidos que a obesidade começou a se alastrar desenfreadamente. Então, o que explica essa experiência com os índios Pima? E a resposta é bem simples. O que impulsionou os índios Pima a ficarem cada vez mais gordos e mais doentes é a mesma coisa que faz todos nós ficarmos mais gordos e mais doentes: o consumo de carboidratos altamente refinados. Quando os índios Pima substituíram a sua alimentação tradicional com alimentos não processados por açúcar e farinha de trigo altamente refinados, eles ficaram obesos, eles engordaram e adoeceram. E em 1977 foram propostas diretrizes alimentares pelos governos nos recomendando a aumentar o consumo desses carboidratos. A obesidade veio logo atrás como consequência disso. E a teoria mais lógica e mais sensata para explicar o porquê nós estamos engordando é chamada de teoria hormonal da obesidade.
E ela postula que o fator determinante da obesidade, o fator determinante que nos faz engordar, acumular muita gordura, é a insulina. E em muitos casos, o fácil e amplo acesso a carboidratos refinados, que aumentam muito a insulina. A insulina é um hormônio do nosso corpo que está diretamente ligada com o acúmulo de gordura. Quanto maior o nível de insulina no seu sangue, mais gordura o seu corpo acumula, mais você engorda e mais difícil fica para conseguir perder essa gordura. Mais difícil fica para você conseguir emagrecer. Eu não vou falar muito sobre a insulina nesse vídeo, porque eu já tenho um outro vídeo falando tudo sobre ela. Então eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, caso você se interesse. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Diego Silva. Ele conseguiu perder 8 quilos em apenas 30 dias, utilizando uma dieta inteligente para potencializar a queima de gordura no menor tempo possível. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você enxergar que o problema não está na quantidade de comida que você está comendo, e sim na qualidade do alimento que você está ingerindo. E principalmente tomar cuidado com esses carboidratos altamente processados e refinados, que vão estar esculhambando o seu metabolismo e fazendo seu corpo acumular cada vez mais gordura. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!